Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um tema que eu considero super importante, que é sobre os principais causadores da ansiedade. Não adianta a gente buscar só a solução. O que fazer para tratar a ansiedade, os sintomas? A ansiedade, ela é um transtorno emocional e a gente precisa realmente tratar os sintomas porque não são nada confortáveis. Mas antes de a gente focar no tratamento, no que é preciso ser feito, é muito importante que a gente entenda de onde está vindo essa ansiedade. Só quando a gente realmente coloca a luz nessa escuridão que a gente consegue enxergar o que precisa ser feito. Mas antes de abordar e aprofundar um pouco mais sobre o tema de hoje, eu quero pedir um grande favor, que você já deixa a sua curtida, se inscreva no canal e acione o sininho para você receber semanalmente o aviso quando chegar os novos vídeos aqui no canal. Como eu falei para vocês, a ansiedade ela é um transtorno emocional e infelizmente é um dos sintomas mais comuns hoje em dia entre as pessoas. Só que o grande problema é que muitas pessoas acabam normalizando a ansiedade. A gente sabe que a ansiedade ela é e faz parte da nossa essência de todo ser humano. Mas a diferença é que cada pessoa tem um nível de ansiedade. E às vezes esses níveis acabam deixando com que as pessoas fiquem um pouco mais confortáveis em levar a vida de uma forma mais tranquila, sem prestar atenção no que precisa ser feito. E por quê? Por ela existir em vários níveis, algumas podem ser de forma muito sutil. Só que quando a gente não consegue pegar ela logo no começo, com o passar do tempo, ela vai virando como se fosse uma bola de neve na nossa vida. Então é muito importante com que a gente consiga entender de fato, não só em relação aos sintomas, mas a nossa rotina, os nossos hábitos, que possivelmente pode estar sendo de uma forma significativa e contribuindo para uma ansiedade mais elevada ou para um futuro transtorno de ansiedade. O problema é que nós, como seres humanos, geralmente a gente só se atenta e corre atrás, geralmente quando as coisas estão ali numa situação muito mais complicada, que é quando chegam as crises de ansiedade. E aí só então que a gente passa a ter consciência dos nossos hábitos, das nossas rotinas, do que a gente precisa melhorar para de fato a gente ter mais qualidade de vida e uma ansiedade mais saudável, mais regulada. Mas esse é o ponto, né? Talvez esse vídeo seja para você que já esteja com uma ansiedade mais elevada ou para você que não esteja com uma ansiedade tão elevada assim, mas que serve como uma orientação em olhar os seus hábitos, seus comportamentos, suas atitudes, para que você não venha sofrer com uma ansiedade mais severa. Então, a ansiedade ela é um sintoma. A gente precisa realmente identificar qual é a causa. Então, vou compartilhar com vocês agora quais são os principais causadores da nossa ansiedade. O primeiro seria sobre os acontecimentos, os traumas do passado. Quando a gente fala da ansiedade, é justamente porque a nossa mente ela opera ali de uma forma muito mais acelerada e com excesso de preocupação. Porém, muitas vezes isso acaba acontecendo justamente por conta de acontecimentos do passado e que serve como um gatilho para essa exacerbação de pensamentos, de preocupação. Então, é muito importante a gente se questionar e aí entra a questão do autoconhecimento em você realmente resgatar alguns acontecimentos que de fato estão contribuindo hoje para esses gatilhos em aumentar a sua ansiedade, em você realmente entender o que aconteceu, ressignificar, fazer as pazes, perdoar se for preciso, para que você consiga realmente trilhar o seu caminho com mais tranquilidade, diminuindo esses gatilhos que estão de uma certa forma favorecendo para que você esteja mais ansiosa, mais acelerada, mais preocupada. Então, resgate esses acontecimentos, esses traumas e ver o que é possível você fazer para ressignificar. O segundo causador seria a falta de presença. E talvez esse seja um dos principais motivos que gera ansiedade hoje. É impossível a gente estar ansioso e presente ao mesmo tempo. Quando nós estamos presente de consciência, presente no aqui e agora, é onde habita dentro da gente a paz interior, a conexão, a tranquilidade,
onde realmente não tem espaço para ficar flutuando as preocupações, os anseios, a falta de consciência que realmente abre as portas para nossa ansiedade fazer morada na gente. E a atenção plena, a nossa capacidade de se manter presente cada vez mais no aqui e agora, ela é uma das principais aliadas para a gente transmutar e ressignificar a nossa ansiedade. Um terceiro causador da ansiedade seria o excesso de tarefas. E aí, gente, entra uma questão muito importante, porque a gente vê hoje no nosso mundo moderno que as pessoas, as empresas, a sociedade valoriza muito o multitasking, que é realmente você fazer além do que você consegue, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí entra uma questão também que a gente precisa entender que envolve uma questão de ego, que quanto mais você faz, mais você tem. Então essa é uma questão um pouco mais delicada, porque realmente dentro de uma empresa, principalmente, é onde é mais valorizado, são pessoas que consigam desenvolver essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a gente realmente buscar mais a fundo qual que é o benefício de desenvolver essa habilidade, a gente vê que, na verdade, para a gente, para nossa essência, para nossa conexão, isso é um péssimo hábito, isso é uma péssima habilidade. E quando a gente olha para essa situação, para o excesso de tarefas, a gente precisa entender que eu preciso partir do princípio de focar no essencial e fazer aquilo muito bem feito. Então, o que você preza hoje? É a sua qualidade de vida? É a sua saúde? Eu sei que o trabalho, ele realmente é importante, a gente precisa dele, mas a sua saúde também precisa da sua atenção. Então, a gente colocar o foco no essencial e fazer aquilo muito bem feito, seja de um trabalho, dentro de uma organização, ou até mesmo dentro da sua casa, fazendo uma tarefa mais simples, isso é o que vai determinar essa habilidade onde você coloca o seu foco, a sua atenção em fazer aquilo muito bem feito e não várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente não consegue fazer nada muito bem feito. Então, foque em fazer o essencial e fazer o melhor que você pode em cima dele. Um outro grande motivo causador da ansiedade seria a desconexão com a gente mesmo. E isso parece ser muito óbvio, mas que no decorrer do nosso dia, muitas vezes passa tão despercebido que a gente realmente não se apega a esses detalhes e entender a verdadeira importância. Quando a gente deixa de fazer algo que é importante para a gente, que favorece a nossa autoestima, o autocuidado, não só em relação ao nosso campo físico, mas mental também. Então, como, por exemplo, você ficar em silêncio por alguns momentos, você passear pela natureza, fazer uma arte, um esporte, praticar algum hobby, tudo isso de uma certa forma está contribuindo para a sua conexão consigo mesmo. E quando não acontece esses fatores que proporcionam essa conexão consigo mesmo, isso contribui para um aceleramento do nosso campo mental e, consequentemente, mais ansiedade, mais realmente agitação interna, falta de equilíbrio, falta de tranquilidade. Um outro causador que é muito comum e é muito importante a gente observar é a inércia e a procrastinação. Quando a gente tira o movimento da vida, da gente ir adiante e se colocar em movimento no nosso dia a dia, a gente está abrindo portas para a ansiedade. A nossa vida, ela é movimento. A natureza, ela está em total movimento constante. E nós somos parte da natureza também. Quando não há movimento, há uma exaustão mental. Por mais que a gente acredite que sentado ou deitado, assistindo uma série, ficando no celular o tempo todo, a gente está descansando o nosso corpo, na verdade, a gente está criando uma exaustão mental pela quantidade de informação que nós estamos consumindo. Então, se a gente parar para pensar, é um falso descanso. Aquilo, na verdade, não passa de uma inércia e procrastinação. Então, se colocar em movimento, isso não só contribui para o seu ciclo e movimento da vida, mas também para os benefícios que vai proporcionar para a sua mente, para o seu bem-estar. Um outro causador seria o excesso de controle. Quando a gente quer controlar tudo e todos à nossa volta, a gente gera dentro da gente uma falsa expectativa e frustração por não dar conta daquilo que de fato a gente quer controlar. Na verdade, a gente não tem controle de nada.
a não ser as nossas ações, comportamentos, as nossas escolhas. Então, volte o seu foco naquilo que você de fato pode controlar, que são os seus hábitos, a sua rotina, os seus comportamentos. Isso com certeza você estará contribuindo para uma ansiedade muito mais regulada e principalmente para a sua inteligência e maturidade emocional. Um outro causador importante também é o excesso de estímulos que a gente sofre diariamente. E a gente fala sobre os principais, né, que seria a televisão, as redes sociais, o celular, os noticiários, jornal, cafeína, açúcar. Tudo isso acaba contribuindo por um hiperestímulo não só do nosso corpo, mas da nossa mente também. Consequentemente, diminuindo esse espaço que a gente poderia criar para colocar na prática e digerir realmente o que a gente está consumindo. Na verdade, vai ali acumulando, né? A gente não consegue digerir tudo que a gente consome. Um outro causador seria a respiração inconsciente. A gente sabe que a respiração ela é fonte da vida, mas a gente passa a maior parte do tempo sem observar e sem respirar de forma correta. A gente está tão atropelado com a quantidade de informações que a gente recebe, a gente está tão acostumado com a quantidade de atividades e viver no automático com tanta coisa para a gente fazer no nosso dia a dia, que a gente não se atenta à nossa respiração. Então não basta só respirar, mas respirar de forma correta. Quando a gente coloca a nossa atenção na respiração, a respiração consciente é uma respiração mais profunda, mais lenta, e o contrário disso, uma respiração acelerada, curta, rápida, ela está proporcionando ali um aumento da nossa ansiedade. A respiração consciente, a gente consegue realmente trabalhar e desenvolver cada vez mais através das práticas de meditação, de atenção plena. Mas é algo que a gente precisa levar além da meditação e realmente trazer para o nosso dia a dia a maior parte do tempo que a gente conseguir. Isso, sem dúvida, vai contribuir para a nossa clareza mental, acalmar não só a nossa mente, mas o nosso corpo também. Um outro fator causador que eu quero compartilhar aqui com vocês seria a alimentação e a atividade física. O nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma, elas coexistem. Quando a gente olha só para uma parte, como por exemplo, trabalhar só o nosso corpo, a gente entende que o restante não está sendo trabalhado. Quando a gente não cuida de forma integrada, a gente abre espaço para a ansiedade aumentar. É muito importante que a gente consiga colocar a nossa atenção na nossa saúde como um todo. A nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, elas precisam trabalhar de forma integrada. Então, cuidar da sua alimentação, da sua atividade física, da sua saúde como um todo, sem dúvida, vai contribuir para que você esteja menos ansioso diariamente. Compartilhei com vocês até agora todos os causadores, né, os principais causadores que contribuem para que a nossa ansiedade fique um pouco mais elevada, mais exacerbada. No próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês quais são as ferramentas, o que a gente pode fazer para transmutar, para ressignificar essa ansiedade. É muito importante a gente lembrar que para cada pessoa funciona de uma forma, mas que existe ali realmente as ferramentas mais eficazes que provam para a gente diariamente que estão proporcionando mais qualidade de vida, mais regulação emocional e de fato as pessoas se tornando menos ansiosas. E é justamente o que eu ensino lá no meu treinamento Ansiedade Saudável, que foram as ferramentas mais eficazes que me proporcionaram essa qualidade em viver com ansiedade na dose certa e uma ansiedade saudável. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e feito sentido para você e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.